Fala aí pessoal, Marcel Pestman, Radar BTC, hoje é sabadão, 18 de junho. Bitcoin caiu abaixo dos 20 mil dólares, no momento abaixo de 19 mil dólares. Então toda aquela história que se falava que nunca o Bitcoin caiu abaixo do pico do último ciclo, né? Então no nosso caso, o último ciclo havia sido 20 mil dólares, então seria impossível de cair abaixo desse nível. Isso aí foi por água abaixo. Vamos tentar entender um pouquinho o que pode estar por trás desse movimento e quanto tempo vai levar para esse pânico passar. Então aqui temos o gráfico do Bitcoin, a gente está com uma queda de 31% em um período de menos de uma semana, de 6 dias, a gente caiu lá dos 27.400 para atuais 18.800. Então sim, é uma queda sensível. Não, ninguém esperava que, mesmo num caso ruim do mercado, sem quebradeira geral, acontecesse isso, tá? Então, tanto é que no último vídeo eu falei que meu cenário base seria que 20 mil era o fundo, porém, se houvesse quebra de algum player grande, por exemplo, a Tether, né, aquela stablecoin, aquela moeda pareada em dólar, isso aí poderia barrigar até 14 mil dólares. Então, o mercado está sinalizando que ainda teremos mais corpos boiando. Então, primeiro, vamos olhar aqui um Big Pictures. Eu gosto sempre de olhar esse site aqui chamado 8 Market Cap, infinitemarketcap.com, depois eu boto o link nos comentários. Ele compara o valor de mercado de todos os ativos negociáveis no mundo, o maior deles sendo o ouro, com 11,7 trilhões de dólares. Depois a gente tem a Apple com 2,2 tri, Microsoft 1,8 trilhões de dólares. E no momento, né, o Bitcoin é o 20º ativo negociado, né, por valor de mercado em tamanho no mundo, com 360 bilhões de dólares. Então o pessoal está dizendo que o Bitcoin morreu, ele é o 20º maior ativo do mundo, à frente do JP Morgan Chase, do Palladium, que é um outro metal precioso, o Walmart, que é o maior retailer físico norte-americano, enfim. Se o Bitcoin morreu, estamos em 360 bilhões de dólares. Mas, Maca, e se acontecesse ser o pior caso aí do Bitcoin cair para 14 mil dólares, para onde que a gente vai? Cara, para te dar uma ideia, se cair para 14 mil dólares, o market cap dele vai para 2,67 bilhões de dólares. Então a gente cai do ranking número 20 para o número 36, à frente de Pfizer, Coca-Cola, Bank of America, enfim, continua sendo um dos maiores ativos do mundo. Então, essa história de que o Bitcoin morreu, isso é pânico, tipo assim. Para o Bitcoin morrer, precisa parar de ser minerado bloco. Precisa que a criptografia do SHA-256 seja quebrada, que é a mesma que é utilizada pelo Pentágono e todos os serviços de segurança de todos os países, e AWS, todos os servidores de nuvem, enfim. E lembrando que o Bitcoin é um protocolo, então mesmo que isso venha a ocorrer, os usuários podem se organizar de uma outra forma, né? Mas enfim, para o Bitcoin morrer, ele tem que parar de funcionar. Ele continua funcionando, os blocos são minerados, a rede está garantida, o hash rate, que é a medida de segurança, está na máxima histórica, está tudo funcionando normalmente. O que está quebrando são players centralizados, mas poderiam ser descentralizados, mas no caso são centralizados, que estavam operando alavancados e fazendo trades de alto risco. Qual foi o primeiro player que quebrou? Foi o esquema da pirâmide Terra-Luna, né? Que se dizia uma moeda com uma stablecoin algorítmica descentralizada, que chegou a valer 60 bi o ecossistema, e na verdade era mais ou menos um Ponzi, né? E não era nada descentralizado, era um maluco lá, o Do Kwon, que no final das contas resolveu pegar o lastro dessa stablecoin algorítmica e botar em Bitcoin. Bitcoin começou a cair, e aí o treco começou a spiral out of control, enfim, Luna caiu 100%. Mas esse não foi o único corpo boiando, né? Em seguida nós tivemos a BlockFi, não, foi a Celsius, daquele Alex Michelin, sei lá, era um crypto lending service, né? Um desses serviços que você deposita suas moedas para receber um retorno maior. E essa pirâmide chegou a ter 25 bilhões no final de 2021. Lembrando, um serviço totalmente centralizado, na base da confiança. Você consegue ver uma carteira ou outra que o cara divulga ali, mas o que o cara está fazendo com o dinheiro para te dar esse retorno você não sabe, né? Então,
essa pirâmide Celsius começou a dar problema, se não me engano, dia 12 de junho ou 13 de junho, eles bloquearam os saques, e isso foi causando um efeito cascata. Mas, aonde que esse pessoal perdeu dinheiro? Era roubando? Não. Foi fazendo apostas que deram errado, tá? E uma outra casa de investimentos, essa aí não operava nesse esquema de depois seu dinheiro comigo, eu te dou 8% no final do ano. Vou explicar um outro modelo. Ele era um VC, Venture Capital, chamado Three Arrows Capital. Do dia para a noite também colapsou. E aparentemente os caras tinham a posição alavancada deles entre 8 e 10 bilhões de dólares e eles saíram com um prejuízo de 1,5 bi, pelo que está se estimando, né? Quais eram as apostas que a Celsius e a Three Arrows Capital estavam fazendo? Então, uma delas era comprar Staked Ethereum, né? O Ether TH 2.0. Ele tem um yieldzinho lá maluco de que novas moedas são impressas para pagar esses validadores da rede, né? Então, ao se tornar um validador, ao depositar as 32 moedas lá na rede Ethereum 2.0, você passa a receber um yieldzinho todo mês. E essas moedas estavam tradando com um desconto para o valor do Ethereum. Então, os caras estavam comprando isso na expectativa de, opa, beleza, vou ganhar aquele yieldzinho lá do que é pago, e aí ele tem esse desconto que eu estou comprando o Ethereum mais barato. Isso aí colapsou. À medida que o Celsius foi forçado a vender, mesmo no prejuízo, esse prejuízo foi se estendendo para os demais que operam isso alavancado. Então, quando você opera alavancado, se cai 2%, está alavancado 5 vezes, você perdeu 10%. Estava alavancado 20 vezes, você perdeu tudo. Toda a margem que você depositou é zerada. Uma outra aposta que esses players, tanto o Celsius quanto o Three Arrows Capital, estavam fazendo, e a BlockFi também. Aí envolve a BlockFi, que ainda não quebrou, mas está no desespero para arrumar dinheiro. A BlockFi é tipo a Celsius. Era comprar o GBTC, que é o Grayscale Bitcoin. É um fundo de investimentos, é um trust, na verdade, nos Estados Unidos, que existe desde 2015, listado na bolsa, acho que desde 2016, que ele só compra Bitcoin e deixa lá parado. O problema desse fundo, amigão, é que ele tem uma taxa de administração de 2%, e uma vez que você comprou esse treco, você não consegue, não tem como você desfazer essa cota ou sair fora desse esquema, desse fundo. Então, diferente do ETF, que dá para o arbitrador operar essa diferença e evitar esse descasamento grande, no caso desse Trust Fund, você tem dois problemas. Você tem um risco de contraparte, né? Você depende dessa instituição que o Grayscale contratou para custodiar, enfim, que o fundo está tomando conta. E esse descasamento pode ocorrer com mais facilidade, porque não dá para você montar e desfazer cota a qualquer momento. E eles estavam comprando esse treco aqui com desconto de 5%, 10%, 15%, achando que esse treco ia voltar em algum momento, que ia ser convertido para um ETF, enfim, achando que esse desconto ia ser reduzido. Na hora que a Celsius começou a ruir, esse desconto aumentou para 28%, para 30%. E aí, essa alavancagem, ou não sei se a Three Arrows Capital foi aumentando a posição de puta, estamos perdendo, estamos com prejuízo de 200 milhões, vamos aumentar, vamos por dobro ou nada. Tá, esse desconto agora está em 35%, foi para a máxima histórica. E esses caras foram estopados, ou seja, as posições alavancadas que eles tinham, usando esses GBTCs como garantia, esperando que essa diferença de preço fosse fechar, foram estopados. Os caras desligaram o telefone, pararam de atender todo mundo, e aí quem tinha posição alavancada, oferecia posição alavancada para a Three Arrows Capital, teve que estopar os caras e vender, né? Então, essa estopagem da Three Arrows Capital, que chegou a ter entre 8 e 10 bi sob gestão e deixou um prejuízo de 1,5 bi, tá? Ainda está sendo avaliada, porque os caras eles são um venture capital, eles investem em diversas empresas do ecossistema. Então não é uma coisa que dá para você, vou apertar um botão e vou zerar a posição dele. Tá, mas você também aceitou o GBTC com garantia, você também aceitou uma participação na empresa da Elbit, que é um exchange, que eles deram de garantia. Como é que você faz para vender essa participação? Não se sabe ainda se eles deram o mesmo ativo de garantia para 3 ou 4 caras, porque
Eles tinham um track record, estavam aí desde, sei lá, 2012 no mercado, enfim, eram muito conhecidos, chegavam a administrar o dinheiro de tesouraria de vários projetos. Faziam empréstimos de cripto também, os caras tinham total confiança do mercado e isso aí ruiu. A Three Arrows Capital quebrou. Então você começou essa bola de neve com a venda da Celsius, que aí forçou a liquidação da Three Arrows Capital, que aí deu problema no trade do GBTC do BlockFi, que está desesperado para tentar arrumar dinheiro. E agora, quem derrubou esse último golpe aí para baixo de 20 mil foi o pessoal da Babel Finance, que é mais ou menos opera do mesmo esquema de uma Celsius da vida. Pegava dinheiro de cliente, especialmente de minerador de cripto e gente do setor de cripto, para dar esse retornozinho, fazendo o esquema de staked Ethereum, fazendo GPT, sei lá o que os caras faziam. Não há transparência nesses casos, mas essa Babel Finance não está mais honrando os resgates. E era grande lá na Ásia, era grande nos mineradores. Chegaram a ter no final de 2021 3 bilhões de empréstimos totais e 800 milhões de volume de giro. Então, de novo, a gente teve a quebra da Celsius, teve a quebra da Three Arrows Capital e agora da Babel Finance. Então o mercado começou a pensar, putz, vai ter mais corpo boiando aí. Talvez esse não seja o único. Não sei se vai afetar a stablecoin Tether, né? Que a gente já discutiu sobre ela. Tem, sei lá, 65 bi de moedas emitidas e não se sabe quanto dinheiro eles têm para honrar. Isso é essencial. Essa stablecoin é essencial para essas exchanges que operam fora da regulação, para não depender de bancos. Então, resumindo, o negócio começou a colapsar quando a pirâmide Celsius ruiu. Ela levou junto, por causa da venda forçada de GBTC e do stake Ethereum, e aquela crise que teve lá da Terra, do ecossistema Terra, derrubou junto a Three Arrows Capital. E aí, agora está começando a surgir esses outros corpos que tinham dinheiro que a Three Arrows Capital fazia gestão, ou que haviam prestado para 3AC, e agora esse 1,5 bi de dinheiro sumiu. Isso é uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos, não se sabe ainda. Não se sabe se a Three Arrows Capital usou o mesmo ativo para dar de garantia em várias operações. Então, o risco ainda existe. Então, ninguém vai botar grana enquanto o cara não sabe quantos corpos tem boiando. Se a regulação vai piorar muita coisa. Então, todo mundo, inclusive quem estava comprado e acreditando, falou, dane-se, vou vender a qualquer preço, esperar um pouco para ver se o buraco é mais embaixo, para ver quantos corpos realmente tem boiando, se a Babel Finance é o último ou não, né? Então tem aquele velho ditado de mercado, né? Uma barata nunca anda sozinha. Então esses caras que são malandros de mercado, mesmo que o cara confie no Bitcoin, ele vai esperar porque ele sabe que tem uma grande chance de vir uma cagada maior. Se viesse da Tether, por exemplo, que eu te falei, que é bem provável, bom, não é provável que aconteça, mas enfim, sabe-se que eles não têm aqueles 65 bi que ele promete. Se vai ter saque ou não, é outra história. Mas aí o mercado pode cair para 14 mil. Então mesmo o cara que está comprado na história sabe que o Bitcoin é a única solução, saiu, vendeu. Ele falou, puta, tá dando merda aqui, cara. Acabou de surgir mais um corpo que ninguém nem tava falando de Babel Finance, de repente o cara, em treco de 2 bi, bloqueia saque também. Então, o Bitcoin não morreu, está funcionando normalmente. Todas as características dele de poder fazer envio digital, fazer autocustódia, a segurança do hash rate, né, dos mineradores, o poder de você rodar um software na sua máquina e conseguir validar as transações por conta própria, isso tudo continua. E melhor ainda, o maior concorrente dele, o Ethereum, está mudando para Proof of Stake, vai abandonar a mineração, vai se tornar uma rede controlada pelos maiores detetores da moeda. Meio que já é, mas enfim, eles não tinham total controle sobre a rede, agora vão ter. Então, para o Bitcoin, está um cenário ótimo. Inflação é o que a gente esperava. O próprio Powell lá dos Estados Unidos está falando que o dólar tem que fazer alguma coisa, os Estados Unidos precisam se mexer, senão eles vão perder essa posição de principal moeda de reserva de valor global. Então está tudo muito bem, fiquem tranquilos. A gente já passou por 2 ou 3 ciclos similares no passado. O Bitcoin já caiu 80%.
Agora, quanto tempo vai levar para esse pânico passar? Não se sabe. Vai comprando um pouco todo mês. Não fica fora desse mercado por causa de medo. Assim como não é para entrar por causa de FOMO, quando está 65 mil, todo mundo comprando. Não. Mantenha sua estratégia. Longo prazo. Fica tranquilo.